Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 16 de agosto de 2023. Vamos analisar, inicialmente, o processo de número 41.45.987. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Telefônica Brasil Sociedade Anônima. Eu sou o relator desse processo. A pedido de sustentação oral, o patrono está presente para realizá-la, mas antes de passar a palavra a ele, eu vou só ler a acusação. A acusação é de deixar e transmitir eletronicamente à Secretaria da Fazenda os arquivos digitais contendo as informações das notas fiscais de serviço de comunicação, modelo 21, emitidas em via única por sistema eletrônico de processamento de dados, nos termos disciplinados pela Portaria CAT 79 de 2003, relativas a prestações de serviços realizados nos meses de janeiro de 2017 a setembro de 2021, discriminado no demonstrativo 1, anexo ao presente AIM. A infração está detalhada no relatório circunstanciado do serviço fiscal, que é parte inseparável deste AIM, e está comprovada pela consulta ao sistema de recepção de arquivos, pela notificação e resposta do contribuinte e demais documentos juntados ao AIM. Muito bem. Está presente para realizar a sustentação oral o Dr. Maurício Barros, patrono da autuada, a quem então eu passo a palavra para que ela possa sustentar. Dr. Maurício, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhora juíza, digna representante fiscal, demais presentes. Como muito bem relatado pelo senhor relator, Dr. Samuel, é apenas um item, né, que é a acusação fiscal, né, o item 1 do auto de infração, né, eu não vou aqui lê-lo novamente, e a acusação fiscal é de não fornecimento, né, a capitulação legal da infração é o não fornecimento de informações em meio magnético e a multa equivalente a 2% do valor das operações do período. É uma multa de pouco mais de 52 milhões de reais. Preliminarmente, no nosso recurso, nós alegamos a nulidade da decisão, por falta de análise de 2 argumentos que foram lançados na defesa, né? Então, são os itens 4.2, em que nós sustentamos o erro na acusação fiscal quanto à infração apontada e o estabelecimento infrator, né? Então, neste item, a decisão limitou-se a afirmar que a legislação obriga o estabelecimento localizado em outro estado a transmitir os arquivos eletrônicos exigidos, o que não é o caso concreto em julgamento, ou seja, a respeitável decisão recorrida tratou ali de uma premissa de fato que é uma matéria totalmente estranha ao processo, já que tanto o estabelecimento que transmitiu os arquivos quanto o estabelecimento autuado estão no estado de São Paulo. Então, houve um equívoco quanto à premissa de fato que implicou uma inafastável nulidade e a falta da análise de argumentos sustentados pela recorrente, que são bastante importantes em sua linha de defesa. Além disso, o item 4.4, que é o enquadramento das condutas para fins de aplicação de penalidades, em que a recorrente alega a necessidade de análise da incidência do artigo 112 do CTN, também não foi satisfatoriamente enfrentado, não é? Porque a recorrente demonstrou a necessidade de aplicação deste artigo em função tanto da circunstância de fato e sua subsunção à hipótese legal, quanto à dúvida quanto ao enquadramento da recorrente como a potencial infratora. Mas a respeitável decisão, ela apenas nega a existência de, entre aspas, qualquer fundamento que enseja a dúvida para uma aplicação mais favorável da legislação tributária, sem analisar os argumentos lançados. Então, por essas 2 razões, a decisão ela é nula por não ter analisado pontos fundamentais da defesa da recorrente. Quanto ao mérito, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, sem sombra de dúvidas, é que a infração a que está sendo acusada a recorrente, ela não ocorreu.
Lembrando, a acusação fiscal é de deixar de transmitir arquivos eletrônicos. Que arquivos são esses? Segundo a portaria CAT 79 de 2003, a recorrente, o contribuinte, né, no setor de telecomunicações, é obrigado a transmitir ao fisco, por meio de um programa disponibilizado no site da Cefaz, até o último dia do mês subsequente ao do período de apuração, os arquivos contendo as informações constantes nas notas fiscais de serviço de comunicação, aquelas que são enviadas às residências dos usuários. Não é? Aqui a gente está falando de serviço de TV a cabo. Tá? Primeiro ponto fundamental, né, as folhas 12 e 13 do processo. No relato circunstanciado, primeiramente, a senhora agente fiscal atesta que todas as operações foram declaradas na EFD. Não é disso que estamos falando, não estamos falando do envio da EFD, mas só para deixar registrado que em nenhum momento houve ocultação de qualquer operação ao fisco. E, de fato, não só não houve ocultação, como houve o cumprimento dessa obrigação. A recorrente transmitiu os arquivos e isso está declarado no próprio relato circunstanciado e ao longo de outros pontos do processo. Nas folhas 10 do processo, por exemplo, entre aspas, as transmissões dos arquivos foram rejeitadas. Isso consta no relato circunstanciado. Folhas 31 do processo, uma notificação à recorrente. Arquivos da portaria CAT 79 foram transmitidos pelo CNPJ de final 176 e final 0620 e foram rejeitados. Ou seja, foram transmitidos não pelo estabelecimento da recorrente, que é o final 0001, mas pelos finais 0176 e 0620, que foram os estabelecimentos que efetivamente emitiram as notas fiscais. Quem tem que transmitir os arquivos pela obrigação é quem emite as notas fiscais. Né? E aí, quando a gente olha folhas 17 e 18, a relação de arquivos da portaria e a coluna de motivos da rejeição, está lá. O emissor 0176 não possui autorização para envio dos arquivos. Ou seja, o estabelecimento final 0176, que não foi o autuado, transmitiu os arquivos, só que esses arquivos não foram recepcionados. Eles foram rejeitados porque ela supostamente não teria autorização para enviar os arquivos. Então, vejam, se a capitulação da infração é deixar de transmitir os arquivos e a recorrente via, né, um estabelecimento 0176, transmitiu os arquivos, né, o fato que é incontroverso, porque a própria senhora agente fiscal diz que transmitiu, mas que eles foram rejeitados. E 2, a transmissão foi rejeitada por questões internas da Cefaz, o estabelecimento emitente, que é obrigado a emitir o 0176, não estava, entre aspas, autorizado no sistema fazê-lo, não pode a recorrente, a outra filial, a 0001, ser imputada por uma potencial falta que não ocorreu de fato. Né? No auto de infração, após a lavratura do auto de infração, ocorreu ainda fatos que confirmam totalmente o que a recorrente sustenta. A recorrente, no próprio auto de infração, ela foi intimada a transmitir à Cefaz os arquivos. Tá? Isso consta, a recorrente, né, o estabelecimento 0001, ela foi intimada. As folhas 1896, a recorrente informa que tentou transmitir os arquivos pela filial 0001, ou seja, que foi intimada no auto de infração e não conseguiu. As folhas 1898 e 1899, pasmem, a senhora agente fiscal lança uma mensagem de que os estabelecimentos que emitiram as notas fiscais deveriam transmitir os arquivos. Ou seja, o estabelecimento final 0176, que havia transmitido os arquivos originalmente e que houve a rejeição, depois do auto de infração, era o único que poderia ter transmitido. E aí foi quem efetivamente transmitiu e não o 0001. Ou seja, aí as folhas 1900, a recorrente aponta que no passado transmitiu os arquivos pela filial 0176, mas houve rejeição, não é? E aí folhas 19 e 13 em diante, né, mediante uma autorização para tanto, os arquivos são finalmente totalmente transmitidos, e isso está comprovado nos autos. Portanto, a Telefônica, via filial 0176, primeiramente transmitiu e foi rejeitado. Depois, a 0001 é autuada por não transmitir,
mas a senhora agente fiscal diz que não é ele que tem que transmitir, mas que é o próprio 0176, que já havia transmitido anteriormente. Então, onde está a infração a ensejar esses vultosos 52 milhões de reais de multa? Mais um ponto. Partindo da premissa que a infração ocorreu, né? E aí, claro, por amor à argumentação, ainda assim teria havido um erro na acusação fiscal e no estabelecimento infrator. Por quê? Porque todo o faturamento de serviço de TV a cabo, que era centralizado no estabelecimento 0176, posteriormente foi migrado para o 0001 por solicitação da própria Cefaz. Não é? Nas folhas 11 do processo, no relato circunstanciado, consta lá que o emissor das notas fiscais não tem autorização para transmitir os arquivos. Só que o emissor, como eu já disse, foi o 0176 e não foi o estabelecimento autuado. Né? E isso depois é comprovado em outros documentos que eu já citei aqui. Logo, existe uma incorreta acusação fiscal com relação à infração apontada para quem foi autuado, que foi a filial 0001, porque a recorrente não deveria ter transmitido essas informações de documentos fiscais que ela não emitiu. E foi um outro estabelecimento, né? E a própria senhora agente fiscal admite isso, né? Como eu já citei nas folhas 1898 e 1899. Né? Então, no máximo, a recorrente poderia ter sido autuada por deixar de centralizar a emissão das notas, ou seja, algo totalmente estranho à matéria dos autos. Né? Então, isso também enseja uma dúvida quanto à aplicação dessa multa. Né? Aí o artigo 112 do CTN, que foi invocado pela parte, né, e reiterado no item 5.4 do recurso, né, o artigo 112, que fala que quando há dúvidas quanto à capitulação legal do fato, a autoria, a imputabilidade ou punibilidade, deve ser interpretada a lei de forma mais favorável ao acusado. Já estou encaminhando para o final. Um outro ponto de destaque, né, são os vícios no procedimento desenvolvido durante o curso da fiscalização, né, que a recorrente demonstrou que a senhora agente fiscal, esse é um outro ponto do recurso, né, aqui eu estou pontuando os principais pontos. A própria agente fiscal concluiu pela impossibilidade do cumprimento da obrigação acessória por meio dos cadastros fiscais da filial 0001, a autuada, indicou que os sistemas não estavam preparados para recepcionar os arquivos originalmente transmitidos pelo CNPJ 0176 e finalmente autoriza o CNPJ 0176 a retificar a transmissão dos arquivos originalmente enviados. Né? Isso consta nos autos. Tá? E, finalmente, quanto à necessidade de redução da multa. Né? A decisão, ela se limita a afastar a possibilidade de relevação ou redução, porque a recorrente seria reincidente na infração. Contudo, a reincidência, ela é causa apenas da relevação, né? De não poder apenas aplicar a relevação, não a redução da multa. Né? E nisso, o parágrafo 2º do 527A é claro, não poderão ser relevadas na reincidência as penalidades, e aí consta a penalidade aplicada. Nada é dito quanto à redução da penalidade. Logo, a decisão ela é contrária à legislação nesse ponto. Né? A recorrente demonstrou a sua boa-fé durante todo o processo, porque não utilizou qualquer meio doloso, fraudulento, qualquer ardil para ocultar as operações, muito pelo contrário, como eu já disse, folhas 12 e 13 do processo, relato circunstanciado, a senhora fiscal atesta que todas as operações foram declaradas na FD. Ou seja, todo o ICMS foi efetivamente recolhido e não houve qualquer intenção de ocultar absolutamente nada. Né? Folhas 43 e 44, a recorrente ainda pediu autorização para transmitir novamente os arquivos. Isso ocorreu em 23 de julho de 2021, ou seja, antes da lavratura do auto de infração, mas esse pedido não foi deferido. Ou seja, a recorrente ainda tentou corrigir esse problema, que não foi de falta de transmissão, mas de não recepção, de rejeição dos arquivos. Mas não foi deferido esse pedido, logo em seguida veio a autuação. A recorrente também pontua que obteve nota A+ no programa Nos Conformes, isso está comprovado nas folhas 2208 dos autos. Né? E em parênteses, até no recurso, nós apontamos diversos princípios e regras da legislação do programa Nos Conformes que foram violados na fiscalização, né? E aí está tudo manifestado no recurso. Por fim, não houve qualquer falta de pagamento do ICMS, temos apenas multa. Não houve dolo, fraude ou simulação no caso, a recorrente declarou tudo em FD, a recorrente tentou novamente transmitir, mas aí não foi deferido. Portanto, e a recorrente tem diversos precedentes favoráveis à redução da multa nesses casos.
Então, diante do exposto, né, a recorrente reitera todos os argumentos lançados no recurso, de modo que, seja anulada ou reformada a decisão recorrida, né, para que nada seja exigido a título de multa, ou 2, subsidiariamente, que ao menos seja reduzida a multa imposta, com a aplicação do artigo 527-A do regulamento. Muito obrigado, eu fico à disposição em caso de qualquer dúvida pontual. O senhor está no mudo, doutor Samuel. Muito bem. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta para o patrono, eu pergunto aos demais membros da Câmara, representação fiscal, se tem alguma pergunta. Bom, se não, eu vou passar então a leitura do voto, vocês podem acompanhar aí, depois a gente abre a discussão. Vamos lá. A recorrente alega que a decisão recorrida foi omissa em relação a 2 argumentos trazidos em impugnação inicial, que entende serem fundamentais para a solução da presente lide. Uma dessas alegações diz respeito ao item 4.4 da defesa, no qual o autuado apontou o fato de a senhora agente fiscal autuante ter deixado de observar a disciplina prevista no artigo 112 do CTN, interpretando-se a legislação de maneira que lhe fosse mais favorável, diante de sérias dúvidas quanto ao enquadramento legal de sua conduta. Não se verifica na decisão combatida essa omissão. O ilustre julgador Acó, analisando o caso desses autos, concluiu que nenhuma dúvida havia sobre os fatos e fundamentos nele postos, restando inaplicável aquele artigo. Nada mais precisava ser dito sobre o tema, pois o pressuposto de sua aplicação é a existência de dúvida relativa às matérias que ele elenca. A recorrente alega ainda que não foi apreciado seu argumento, apresentado no item 4.2 da impugnação inicial, de que o AIN não poderia ter sido lavrado contra o estabelecimento matriz, mas sim em face de suas filiais, já que os arquivos digitais que teriam deixado de ser transmitidos foram emitidos por seus estabelecimentos filiais CNPJ tal e tal. Aqui, em sede preliminar, é de ser reconhecida a nulidade parcial da decisão ACO. Apesar de muito bem fundamentada em todos os pontos que abordou, a decisão recorrida padece do vício alegado pela recorrente. Sobre esse argumento de defesa, assim se manifestou o julgador Acó, e aqui eu transcrevo parte da decisão recorrida. E depois continuo eu. Ocorre que apenas a filial CNPJ tal está localizada em outro estado. O estabelecimento final 42 está aqui localizado e, em relação a ele, a decisão recorrida carece de fundamento. É certo que o jogador está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, se entenderem relevantes para a solução da lide, como assentado a jurisprudência pacífica do STJ. E aqui eu transcrevo 2 emendas do STJ e passo, então, continuo depois. No caso em tela, no entanto, apesar de muito bem fundamentada quanto ao mérito da matéria posta nesses autos, a decisão ACO foi omissa em relação ao argumento que, se acatado, por si só seria suficiente para cancelar ou reduzir a exigência fiscal. A ponto que o argumento não enfrentado diz respeito à pessoa do infrator, elemento eleito pelo artigo 11 da Lei 13.457, de 2009, como ensejador da nulidade do auto de infração. Entendo que a decisão ACO, tal como proferida, constitui prestação jurisdicional incompleta, motivo porque determina o retorno dos autos à primeira instância para que o julgado seja complementado, enfrentando os argumentos apresentados no item 4.2 da impugnação inicial, de folhas tais. Muito bem, senhores, esse é o meu voto. Coloco a apreciação dos senhores. Processo em discussão. Parabenizo. Eu acompanho, presidente. Acompanho também e parabenizo o patrono da recorrente pela excelente sustentação oral, muito clara, muito elucidativa. E parabenizo também o senhor relator, presidente, pelo seu voto, que eu acompanho. Eu também vou acompanhá-lo, presidente. Muito bem. Eu peço, então, que confirmem a presença para verificação do quórum de votação.
Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, o processo da Telefônica Brasil, ela retorna para a primeira instância para a complementação do julgado no ponto em que foi colocado aqui no voto da relatoria. Eu agradeço ao doutor Maurício Barros pela participação na sessão, com a sustentação oral. E passemos, então, ao próximo item de pauta, que é o processo... Muito obrigado, 41. senhores. Bom dia. Bom dia. Bom Muito dia, obrigado. Maurício. Que é o processo 41, 49, 997. Trata-se de um recurso ordinário apresentado por Cooperativa Agrícola de Guatapará. A relatora é a doutora Raquel Iwazi, ela já apresentou seu voto, e, na oportunidade, o doutor Rodrigo pediu vista. Então, na verdade, agora é um retorno de vista, em que o doutor Rodrigo, então, vai apresentar o seu voto. Doutor Rodrigo, pode passar a apresentação do seu voto. Obrigado, presidente. Realmente eu pedi vista desse processo para análise quanto a um dos itens, só que é o item 2, no qual a fiscalização exige multa em face da empresa recorrente por remessa e transporte de mercadorias a destinatários deste Estado, desacompanhadas de documentação fiscal. Aí eu pedi vista do processo para analisar tão somente o argumento subsidiário voltado para a aplicação ou não do artigo 527-A do regulamento do ICMS ao item. Eu vou passar a leitura do voto, o voto também não é extenso. Em primeiro lugar, adoto bem elaborado e detalhado relatório da lavra da ilustre juíza relatora, a doutora Raquel Arumi Iwazi. Por meio do item 2 do AIM, a fiscalização exige multa, conforme eu já coloquei, né, qualquer objeto. A meu ver, assim como entendeu a ilustre relatora, a prática da infração é fato consumado, sendo que a análise que deve ser feita no momento consiste na aplicação ou não da benesse prevista pelo artigo 527-A. A aplicação do benefício previsto no artigo 527 deve, a meu ver, observar dois requisitos, quais sejam a ausência de dolo, fraude ou simulação e a não exigência de imposto. Analisando os autos, não consigo vislumbrar elementos que levem à conclusão de que a recorrente teria agido com fraude, dolo ou simulação. Além disso, constato que o aludido item exige apenas multa e não imposto. As demais condições para aplicação do artigo 527-A, em meu entendimento, entre parênteses, porte econômico e antecedentes fiscais, fecha parênteses, as quais não foram abordadas pela recorrente com a devida vênia ao posicionamento da ilustre relatora, serve apenas para fins de dosimetria da penalidade. Assim, tenho para mim que a multa exigida por meio do item 2 deste AIM deve ser reduzida em 50% do valor da exigência inicial, com aplicação do quanto disposto no artigo 527-A do regulamento, haja vista, repita-se, que não vislumbrei elementos aptos a imputar à recorrente dolo, fraude ou simulação. No mais, acompanho o voto da ilustre juíza relatora em todos os termos. Ante o exposto, eu estou conhecendo, então, o presidente do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento para fins de redução da multa aplicada no item 2 em 50%. Esse é meu entendimento. Obrigado. Obrigado, senhor Rodrigo. Doutora Raquel, a senhora confirma seu voto? Confirmo, presidente. Então, por favor, acho que confirma aí no sistema e a gente pode dar andamento aqui, né? O processo tem discussão? Eu aqui, eu vou
peço licença, doutor Rodrigo, que eu vou acompanhar a doutora Raquel, que um dos argumentos da doutora Raquel é exatamente o fato de que ele não apresentou, né, concordo com o doutor Rodrigo, quando ele coloca que a questão do poste econômico e tudo mais é uma questão de dosimetria, mas a doutora Raquel já tinha colocado também no seu voto o seguinte, ele não apresentou os elementos para que permitisse mesmo essa dosimetria, né? Então, eu entendo que a gente realmente, no caso aqui, não teria como fazer. Então, cumprimentando o doutor Rodrigo pelo seu voto, eu vou acompanhar a doutora Raquel. Eu também E só uma coisa, só que a doutora Maria Cláudia está temporando no áudio ali, ela registrou, né, a sua discordância com relação aos discordância da redução em função também dos antecedentes fiscais da autuada, né? Pois não, doutor Rui. Eu acompanho também o voto da doutora Raquel, considerando tudo o que já foi dito, e também que a recorrente, além desse ano de 2020, em que ela praticou essas infrações, as mesmas infrações, exatamente as mesmas, ela já praticou durante todo o ano de 2018, que foi objeto de auto de infração lavrado em 9 de maio de 2021, e também durante o ano de 2019, as mesmas infrações, que foi objeto de auto de infração lavrado em 16 de junho de 2021. Então, e agora esse lavrado em setembro de 2022. Então, nós temos aí março de 2021, junho de 2021 e setembro de 2022. Ou seja, a recorrente já tinha plena ciência da irregularidade dos seus procedimentos e, mesmo assim, optou por continuar procedendo dessa maneira. Então, entendo eu que não seria aplicável a redução da penalidade. Muito bem. Então, eu peço... A doutora Raquel já confirmou aqui o voto. Eu peço, então, aos presentes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Na verdade, doutor Rui, né, só que precisa confirmar a presença. Espera aí. Não está aparecendo aqui. Não, agora sim. Agora apareceu, doutor. Sim. Ok. Em votação. Muito bem. Então, foi dado... Bom, então, por maioria de votos, 3 votos a 1, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Cooperativa Agrícola de Guatapará, nos termos do voto da relatora, a doutora Raquel. Com isso... Estou confirmando aqui, ok? Bom, com isso nós cumprimos, então, a pauta de hoje. Eu acho que está meio lento aqui, não? Ok. Então, agradecendo aí a presença e a participação dos juízes da Câmara e também da representação fiscal,
Eu dou por encerrado a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 16 de agosto de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação